Vamos então para a nossa sétima aula. Finalizamos então a primeira parte da disciplina, que era uma revisão matemática, basicamente sobre cálculo e um pouco de álgebra linear. E vamos iniciar agora a segunda parte da disciplina, onde vamos fazer uma revisão física. Nessa segunda parte nós vamos estudar hidrostática, um básico sobre hidrodinâmica, né? Vamos nos aprofundar mais sobre hidrodinâmica nas partes seguintes da disciplina. E uma revisão de termodinâmica e uma aplicação desses conceitos aos fluidos ar e água. Na aula de hoje vamos falar sobre hidrostática. Dividi aqui em 4 momentos. Primeiro vou falar sobre o que são fluidos, o que caracteriza um material, uma substância, uma mistura como um fluido. Depois, o importantíssimo conceito de pressão hidrostática, que nós vamos ver que ele depende da gravidade e da profundidade, no caso de um fluido aqui nas vizinhanças da Terra, né? E depois de 2 importantes princípios, que são o princípio de Pascal e de Arquimedes, que se referem, né, respectivamente à transmissão da pressão no fluido e a força de empuxo, que é responsável pela flutuação e pela sensação de que o peso diminui dentro de um fluido. Bom, um fluido é um material incapaz de resistir a uma tensão de cisalhamento. Isso seria um conceito mais preciso. Mas basicamente um fluido é um material capaz de escoar, né? Curiosidade, vou falar daqui a pouco. Então, o escoamento significa que o fluido ele não tem uma forma definida, né? Ele assume a forma do recipiente, certo? Inclusive, existe uma diferença, né, entre gases e líquidos, é lógico, mas vamos um passo de cada vez, né? Os fluidos eles podem ser gases ou podem ser líquidos, tá? Os dois têm em comum essa propriedade, né, de escoar. Tanto gases como líquidos têm essa propriedade, que é daí que vem o nome, na verdade, né? Escoar é a mesma coisa que fluir. Então, não seria muito informativo dizer que o fluido flui, mas de fato é isso. E a gente poderia dizer também que ele assume a forma do recipiente, que ele não tem uma forma bem definida. Eles, né, não têm uma forma bem definida. E isso também está relacionado com a capacidade dele de escoar. Escoar significa, né, justamente não ter uma forma definida. Então, se a gente deposita aqui uma porção de água, ou melhor, se a gente estoura um balão de água, né, um balão cheio de água aqui assim, né, e a gente estoura ele, ele vai instantaneamente ter a forma do balão. Mas aí, como ele perdeu o recipiente, ele não tem uma forma bem definida, porque ele é um fluido. E aí a água vai se espalhar aqui. Quem já viu um vídeo de um balão cheio de água sendo furado, é basicamente esse o raciocínio. Então, de um jeito intuitivo, é isso que é um fluido.
Mas tem uma outra propriedade mais importante, mais precisa, melhor dizendo, não mais importante, que é de resistir a uma tensão de cisalhamento. Bom, só como curiosidade, tem um canal aqui no YouTube que é o que é esse daqui, Ponto em Comum, onde ele fala se gatos são líquidos ou não. Aí nesse vídeo ele mostra o piche, na verdade, né? Ele é um líquido, só que ele escorre muito devagar. E aí tem uma brincadeira aqui sobre se gatos serem ou não líquidos, né? Porque vocês podem ver que eles assumem a forma do recipiente, né? É claro que eles não são, mas eles têm um comportamento parecido devido também a uma propriedade das articulações deles. Eles acabam se parecendo um pouco com líquidos, se eles quiserem, eles conseguem, né? Se esticar e tal, e assumir a forma de uma caixa, sei lá. Aproximadamente, né? Isso não é exatamente 100% verdade, enfim. Aí aqui nesse vídeo ele mostra o piche, que é onde tem um experimento que ele está derretendo lá há várias décadas. Só que é muito devagar, né? Então, o que acontece também é que existem materiais que escorrem mais rápido e mais devagar que outros. Por exemplo, o vidro também é considerado um líquido, porque ele também escorre, só que também é de uma maneira muito, muito, muito lenta. Na verdade, seria não exatamente um fluido, mas pode ser considerado sob um certo ponto de vista também. Aí, de uma maneira mais precisa, a gente tem a tal da tensão de cisalhamento. Então, o que acontece? Se a gente tiver um sólido, a gente coloca aqui uma parede. Se a gente coloca aqui duas paredes e a gente posiciona bem aqui um sólido no meio, sendo espremido aqui por essas paredes, essas forças de contato elas vão acontecer de tal maneira que o peso do bloco é sempre aponta para baixo, né? Então vai ter forças de contato que vão equilibrar esse peso. Então, obviamente, elas vão estar direcionadas aqui para cima, elas vão ser tensões. Essa tensão que tende a fazer isso aqui com o bloco, quer dizer, fazer uma parte dele para lá e essas laterais virem para cá, é uma força chamada de tensão de cisalhamento. Tá? Seria mais ou menos como pegar assim, um bloco de papel solto, não de um caderno, um bloco de folhas A4, por exemplo, aqui e empurrar aqui com o dedo. Isso é uma força de cisalhamento, que a gente vai empurrar aqui no meio e ele vai passar a ter uma forma mais ou menos assim, ó. Né? Então, um bloco de madeira, de metal, de pedra, que ficar aqui no lugar desse sólido, vai resistir à tensão de cisalhamento. Isso significa que sólidos são capazes de resistir a uma tensão de cisalhamento. Por outro lado, líquidos não são, né? Então a gente poderia dizer que um líquido é todo o resto. Ou seja, a gente pode definir líquido como sendo aquilo que não consegue resistir a uma tensão de cisalhamento. Líquidos não podem resistir
ou a gente poderia dizer que líquidos são aquelas substâncias que não podem resistir a uma tensão de cisalhamento. Tem mais detalhes envolvidos nisso aqui, tá? E aí vocês podem olhar aqui nesse livro, por exemplo, que eu vou mencionar, que é o Halliday Regent Walker, o Fundamentos de Física, volume 2, capítulo 14, tá? Aqui nesse capítulo 14 fala com mais detalhe, né, sobre o que é essa coisa da tensão de cisalhamento. Na verdade, agora pensando bem, eu não sei se tem isso aqui, mas tem nessa outra versão do Halliday, que é o Halliday-Resnick Crane, que a gente chama também de quinta edição, né, porque ele seguiu um caminho diferente do Fundamentos de Física. Aí aqui no capítulo 15, Estática dos Fluidos e Sólidos, tem uma discussão mais sólida sobre isso, tá? Beleza. E tem também no livro do Moisés Nussensweil, quem tiver curiosidade, esse livro aqui, Curso de Física Básica, Moisés Nussensweil, curso volume 2, tá? Tem na biblioteca da UFPA, inclusive ela está emprestando, tá? Então quem tiver curiosidade de olhar, ou quem quiser ou tiver esse livro, tá? Dá uma olhada aqui lá também. É uma coleção de física fundamental também, só que ela é um pouco mais profunda, conceitualmente e matematicamente, que o Halliday. Então, fala um pouquinho melhor lá sobre essa questão das tensões de cisalhamento, para quem tiver curiosidade. Quem não tiver, não olha. Certo? Muito bem. Ao estudar líquidos, nós precisamos introduzir, definir, conceituar algumas ideias novas em relação ao estudo da mecânica, por exemplo, né? Que a gente está acostumado lá de Física Fundamental 1, essas coisas. Porque, pelo fato dele não ter um formato bem definido, o fluido, não faz muito sentido ficar tratando toda hora do volume dele. E também, como a gente estuda ele em movimento, também o volume ia variar muito e a gente ia perder um pouco dessa informação que realmente importa. Então, o que caracteriza um material e que vai influenciar na pressão hidrostática, vai influenciar no escoamento, como nós vamos ver depois, é uma grandeza chamada massa específica. Aqui eu vou estar fazendo uma distinção entre massa específica e densidade. Mas, se a gente estiver dentro ali de um certo contexto, a gente pode dizer que é a mesma coisa. Pode confundir as duas. De qualquer forma, é importante ter a noção de que essa diferença existe. A massa específica, ela se refere a um material e não a um objeto, certo? Então, ela se refere, por exemplo, à água, ao álcool, ao óleo, falando de fluidos, né? O ar, o gás metano, esse tipo de coisa, tá? Gás nitrogênio, hidrogênio, etc. A massa específica se refere a um material, uma substância, a uma mistura, desde que seja homogênea, né? Certo? Muito bem. E a massa específica, muitos livros chamam assim com a letra Mi, mas eu vou usar a mesma letra Rho, não confundir depois, né, quando a gente estiver discutindo densidade. Assim que eu conseguir fazer uma letra Rho, ela é igual a massa dividido pelo volume do material, certo? Massa do material dividido pelo volume que essa massa está ocupando.
Então a gente costuma dizer que aproximadamente, por exemplo, a densidade da água ela é 1 grama por milímetro cúbico ou centímetro cúbico, agora eu não lembro, tá? Mas eu sei no SI que é 1000 quilogramas por metro cúbico. Inclusive, isso é usado para definir o litro, né? Que é a unidade de volume, mas enfim. Para vocês aqui, a gente vai, como vocês estudam oceanografia, a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado para falar sobre a densidade da água. A massa específica, melhor dizendo, tá? Então a distinção é essa: a massa específica se refere a um material, né? E a unidade dessa densidade no SI, do Sistema Internacional, vai ser quilograma, né, que é a unidade de massa, dividido por metro cúbico, que é a unidade de volume. Então essa vai ser a unidade de massa específica, quilograma por metro cúbico. A densidade ela se refere a um corpo, tá? Então qual é a diferença? A diferença é o seguinte: é definida do mesmo jeito, né? Rho igual a m sobre v, mesma definição, mas o significado é diferente. Porque a gente vai falar assim, ó, a massa específica sei lá de que material. Tem um exemplo aqui que usa o mercúrio, tá? Enfim, por exemplo, a densidade de um iceberg, né? A massa específica do gelo, a gente poderia dizer assim, ó, o gelo é um material, né? Certo? Ela seria ρ igual a 917 kg por metro cúbico. É diferente de eu falar da densidade de um iceberg. Como o iceberg é um objeto e não um material, aí eu chamo de densidade. Então eu vou falar da densidade do iceberg. Tá? Nem sei se está certo esse valor aqui que eu peguei do rádio. Aí o iceberg não é um material, é um objeto. Por isso que a gente chama de densidade. E a massa específica é para um material, certo? Então tem essa distinção. E as duas valem 917 kg por metro cúbico. Tá? Então aqui, como vocês são do curso de oceanografia, precisam ter mais cuidado com o valor das coisas quando se refere à água, né? Nós temos o seguinte: densidade da água, não da água do mar. Né? A densidade da água, ela é a 4 graus Celsius 1 atm. Ó, já estou chamando de densidade, devia chamar de massa específica. Né? Como eu disse para vocês, eu fiz a distinção, mas aí depois eu vou chamar tudo de densidade. Mas é importante ter essa noção também. Então essa densidade ρ, ela é igual a 1000 kg por metro cúbico, ou também ela é igual a 1 grama por centímetro cúbico. É a mesma coisa, certo? Então essa é a densidade da água, 4 graus Celsius 1 atm, tá? Agora, a densidade da água do mar, eu consultei aqui aquele livro que vocês me indicaram na aula, que eu estou citando aqui embaixo, ó. Castelo Krug, Introdução às Ciências do Mar, capítulo 4, onde ele fala das propriedades físicas e químicas da água, né? E aí lá está mencionado isso daí. A densidade da água do mar depende de vários fatores. Pode haver outros, mas os que eu encontrei para conversar um pouco com vocês aqui foram a salinidade,
a temperatura, a pressão e a latitude, tá? E os valores da densidade da água do mar variam de 1020 até 1030 kg por metro cúbico, que é bem diferente desse valor que a gente tomou aqui como da água da 4 graus Celsius 1 atm, que não é água do mar, né? É um valor padrão que seria aqui água doce, né? No laboratório, etc, etc. E aqui uma situação mais real mesmo dos oceanos, etc, tá? Deixa eu só corrigir uma coisa aqui. Pronto. Beleza. Aí, como isso daqui, quem tiver curiosidade, está no capítulo 4 desse livro que eu mencionei. Está referenciado aqui nesse slide embaixo, de onde eu tirei essa figura que eu já vou explicar. Tá? Bom, então o que acontece? A densidade da água do mar, ela não é constante, ela é variável, né? E ela depende dessas 4 variáveis aí. E a faixa de valores que ela assume é essa, de 1020 a 1030 kg por metro cúbico. Só que tomando como referência essa água a 4 graus Celsius atm, a gente tem as chamadas anomalias, tá? Que são essas diferenças entre a densidade padrão, que é 1000 kg por metro cúbico, e a densidade real lá numa situação real, numa situação específica real, né? E aí eu separei para falar um pouquinho para vocês sobre essa daqui, que é a sigma T, tá? Sigma T. Pode ser que eu esteja chovendo no molhado e vocês já conheçam isso aqui, mas eu queria relacionar um pouco com o assunto que a gente está estudando, com que de fato interessa para vocês. Eu achei esse livro, achei esse assunto aqui e resolvi falar. Então, o sigma T, ele é definido assim. Ele é igual à densidade real, né? A densidade real, que vai depender da salinidade, da temperatura e da pressão, eu acho que é a pressão que está aqui, menos o valor padrão, que é 1000, tá? Então essa é chamada de anomalia sigma T. Isso daqui é a densidade real efetiva, né? A uma salinidade S, temperatura T e pressão P. Então isso aqui é um valor real da densidade que vocês vão estudar em alguma situação, e esse aqui é o valor padrão. Né? A 4 graus Celsius, 4 graus Celsius e 1 atm de pressão, que eu ainda nem falei o que é pressão, né? Mas tudo bem. Essa é a anomalia sigma T. E aí, se a gente ignorar essa curva aqui e essa curva, que não vai interessar agora para essa aula, o valor dessa anomalia aqui, a gente pode plotar ele em função da latitude, né? Então aqui no eixo X a gente tem a latitude, variando aqui de 70 até 80 aqui, né? Beleza? E aqui a gente tem o valor dessa anomalia nessa curva que eu estou pintando aqui de verde. Aproximadamente isso, né? Então, vejam que ela varia mais ou menos aqui de... aqui seria 25, 24,6, algo assim, né? Aproximadamente 24,6. Tem um valor mínimo mais ou menos por aqui, perto do Equador, né? Que dá algo em torno de 22,4, algo assim, né? E ela tem um máximo mesmo para cá.
onde vai valer aproximadamente 27,5, algo assim. Então vejam que essa densidade da água vai variar e a gente, com a latitude, a gente pode estudar essa variação através desse conceito de anomalia que está representado aqui nesse gráfico. Então vocês percebem que aqui no Equador, aproximadamente próximo do Equador, essa densidade da água ela vai ter uns valores menores, né? Vai assumir valores pequenos aqui próximo do Equador. E à medida que a gente vai para os trópicos, sul, indo em direção ao Polo Sul e ao Polo Norte, a densidade vai aumentar, certo? No caso aqui é o Polo Norte e aqui é o Sul, né? E o máximo vai se dar aqui em direção ao Polo Sul, certo? Então é mais ou menos isso, pessoal. Se quiserem saber como varia a densidade da água, então, por exemplo, aqui próximo do Equador, bem aqui nesse ponto, essa densidade vai ser exatamente 23, essa anomalia. Isso significa o quê? Que a densidade real vai ser 1000 mais essa anomalia, que é 23, então vai ser 1023, certo? Aqui, por exemplo, nessa outra região, aproximadamente 40 graus sul, aqui a anomalia vai ser 26, né? Isso significa que a densidade vai ser 1000 mais a anomalia que é 26, então vai ser 1026. E assim por diante, certo, pessoal? Eu não vou cobrar isso aqui de vocês, é apenas um comentário para contextualizar mais dentro do que eu espero que interesse vocês, certo? E a gente vai prosseguir aqui. Então, tendo estudado o conceito de densidade, a gente pode ir para o conceito de pressão hidrostática. Só faltou eu falar uma coisa. Existem líquidos mais densos e líquidos menos densos, obviamente, né? E uma coisa densa é aquilo que a gente costuma chamar de pesado no dia a dia, né? E uma coisa menos densa é uma coisa mais leve. Então tem essa tabela aqui no Halliday, por exemplo, ó. A densidade do espaço interestelar, que a gente poderia considerar como um fluido, né? Como sendo um gás extremamente rarefeito, é de 10 a menos 20 kg por metro cúbico. Fica melhor de ver assim, certo? O vácuo do laboratório, 10 a menos 17. O ar, a 20 graus Celsius e 1 atm de pressão, 1,21 kg por metro cúbico, certo? Então vejam que 1 metro cúbico de ar, que é uma caixa de 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de altura, tem 1 kg e pouco. Agora, a 20 graus Celsius e uma pressão muito alta, de 50 vezes a pressão atmosférica, tem 60 kg por metro cúbico. Então, dá para ver que um ar submetido a uma pressão muito grande vai aumentar de densidade, né? E assim a gente vai chegando nos materiais mais pesados, que a gente chama no dia a dia, que na verdade não são mais pesados, são mais densos, né? Então, por exemplo, isopor, 100 kg por metro cúbico, gelo, 917 kg por metro cúbico, a água a 20 graus Celsius e 50 atmosferas. Aqui tem uma coisa interessante que a gente vai falar depois sobre os fluidos, né? Como é possível que, né, aqui o ar ele mudou muito de densidade quando a pressão aumentou e a água não. A água ela estava quase 1 vezes 10 ao cubo em uma pressão atmosférica. Quando a pressão atmosférica subiu para 50, a densidade não aumentou muito não, aumentou bem pouquinho. Por que isso, né? Vamos falar sobre isso depois. E a água do mar a 20 graus Celsius e 1 atm, né? Como nós já vimos ali, não é exatamente muito preciso, isso aqui é uma média, né? É 1024 vezes 10 ao cubo, 1,024 vezes 10 ao cubo, ou 1024 kg por metro cúbico. O sangue é um pouquinho mais denso que isso. O ferro
quase 8 vezes mais denso que o nosso sangue, né, e a água, né, e assim por diante. E aí o mercúrio, é aqui que eu queria chegar. O mercúrio é um fluido, né? Na nossa temperatura e pressão ambientes, o mercúrio é um metal, mas ele é líquido. E ele é um líquido com uma densidade de 13.000, né, 630 kg por metro cúbico. Então ele é muito, muito pesado. E assim por diante. Isso daqui talvez interesse para vocês um pouquinho de propriedade da Terra, né? Até que uma estrela de nêutrons, que é o material mais denso que tem aqui, ela tem uma densidade de 10 elevado a 18 kg por metro cúbico. Está quase tão distante da gente quanto o vácuo do espaço sideral, né? Só que para o outro lado, né? Para o lado de aumentar. Bom, então, fechado isso, a gente pode falar sobre a pressão hidrostática. A pressão hidrostática é a pressão sentida dentro de um fluido. O nome hidro talvez leve à água, mas ela se refere a fluidos em geral, não só líquidos, né? Gases e líquidos. E a pressão ela é definida de um jeito que a princípio parece que não tem muito a ver com líquido, mas tem. Se a gente tem aqui uma área, uma certa área aqui, poderia ser um pedaço da mesa, poderia ser um dedo, poderia ser qualquer coisa. E nesse lugar a gente vai aplicar uma força perfeitamente perpendicular aqui, né? E vamos considerar só o módulo dessa força. Nessa situação aqui a pressão ela é igual a pressão, ela é essa letra P, né? E ela é igual a força dividido pela área. Então uma força dividido pela área significa o quê? Ela significa uma diferença, no dia a dia a gente poderia dizer que seria uma diferença de sensação. Por exemplo, todo livro tem isso, né? Se a gente colocar a borracha de um lápis, se a gente tiver aqui um lápis, não sei se eu vou conseguir desenhar um lápis aqui. Tá aqui a borracha dele, espero que não pareça nada bizarro, certo? Tá aqui o lápis, né? Isso é um lápis, beleza. Falta só escrever Faber-Castell aqui. Pera aí. Faber-Castell bugada. Certo? Então se isso aqui é um lápis e a gente pressiona contra o dedo a parte aqui da borracha fazendo uma certa força F, a gente tem uma sensação bem suave de estar encostando uma borracha no dedo. Mas se a gente coloca o dedo bem aqui, a gente sente que o dedo está sendo furado. Qual é a diferença? Se eu fiz a mesma força com as duas, a diferença é que se a gente olhar isso daqui com uma lupa, a gente vai ter toda uma região aqui da borracha. Se a gente der um zoom aqui, né? Mas se a gente der um zoom aqui na ponta do lápis, que a gente vai ver uma pontinha que não é exatamente sem grossura, né? O lápis ele tem uma ponta aqui, encostando aqui no nosso dedo. E aí o que vai acontecer é que essa área bem aqui vai ser uma área grande e essa área bem aqui da ponta do lápis aqui vai ser uma área bem pequena, né? Então uma área grande significa uma pressão pequena, né? Por causa da definição de pressão. Por outro lado, uma área pequena significa uma pressão grande.
Então, nessas duas situações aqui de estar pressionando o dedo contra a borracha do lápis ou contra a ponta, o que muda é a pressão, né? Na primeira situação aqui a pressão é pequena e na segunda a pressão é grande. Então, o que mede essa diferença é essa grandeza, força sobre área. Porque também, olha só, se eu aumento a força, vai aumentar também a pressão, né? Então, ela é capaz de dar esses significados. Um outro exemplo de situação interessante que acontece é a cama de pregos, que a gente pensa, né, que é uma mágica. Pelo menos eu pensava quando era criança. Como é possível uma pessoa se deitar, um ser humano se deitar numa cama de pregos? O que acontece é que ela não está se deitando em cima de um prego, né? Então uma pessoa que tem uns 70 quilos está se deitando em cima de centenas de pregos. E aí os 70 quilos dela vão se dividir nessas centenas de pregos, de maneira que a área de contato entre a pele da pessoa e os pregos vai aumentar. E aí o peso dela, que é a força lá da fórmula, vai se distribuir numa área maior. Então a pressão sobre cada prego vai ser pequena. Agora, se a pessoa deitasse em cima de um prego, aí seria realmente fatal. Ia atravessar como se fosse manteiga, né? Que não é uma coisa muito legal de pensar. Bom, mas a ideia da pressão é mais ou menos essa. E aí, a questão é, a gente está falando basicamente de sólidos. Como é que isso se dá em líquidos? Qual é a explicação para eu generalizar esse conceito para líquidos, né? O que acontece é que nos líquidos eles têm forças intermoleculares, né? Então aqui num líquido, por exemplo, ou poderia ser também num gás aqui, uma certa ampola. Não sei como representar um gás, vou escrever gás, certo? Um gás aqui no recipiente. Como explicar a pressão, certo? A pressão ela é o resultado das interações intermoleculares. Então a pressão é o resultado de interações intermoleculares. De que maneira? Por exemplo, a gente está vivo aqui agora no respirando ar, né? A gente está sendo circundado aqui por ar. Então cada um de nós aqui esse aqui é você, certo? A gente está circundado aqui por moléculas de ar. E essas moléculas de ar, se a gente pudesse olhar aqui no microscópio, se a gente pudesse dar um zoom, a gente veria, por exemplo, moléculas de oxigênio aqui, né? Vapor de água também, né? E assim por diante, nitrogênio, N2, né? E essas moléculas elas estão chocando aqui na nossa pele. Elas estão em constante movimento, aí elas batem e voltam. Elas batem e voltam também. Então, instantaneamente existe uma força aqui, que é uma força de contato. E essa força de contato dividida pela área de contato aqui com a nossa pele, ela dá uma pressão, né? Uma força sobre área. Então, microscopicamente falando, existe uma explicação para que a gente sinta-se pressionado, para que nós nos sintamos pressionados por fluidos, sejam líquidos ou gases, né? Que poderia ser água também, né? Então existe essa razão. Então, por esse motivo, existe naturalmente uma pressão interna aqui, que se a gente imaginar uma superfície imaginária bem aqui, as moléculas elas estão o tempo todo atravessando de um lado para o outro.
E isso faz uma força, e essa força dividida por essa área é uma pressão. Então, um objeto quadrado imerso dentro d'água, um objeto quadrado aqui imerso na água, ele vai sofrer forças de todas as direções. Em todas as direções. E o resultado da soma, e tudo isso aqui vão ser forças que vão ser divididas por pequenas áreas. E quando a gente soma todas essas forças, a primeira dividida pela primeira área, mais a segunda, e assim por diante, que é uma coisa impossível de fazer, né? Que são muitas. No fim das contas, o que a gente vai ter é a pressão do fluido naquele lugar, né? Que vai ser a soma dessas pequenas pressões. Então vejam que existe uma dificuldade aqui, que é a seguinte: a força é um vetor, mas a pressão não é, né? Então aqui nesse ponto ela vai estar sofrendo forças em todas as direções, mas a pressão vai dar um número. Isso é interessante. Bom, mas aí não tem só isso, tem também a variação da pressão com a altura, né? A pressão ela vai variar com a altura, com a profundidade. Deixa eu só lembrar por que eu coloquei esse slide aí. Lembrei, minha memória é externa. Tenho o meu papel aqui anotado. Então o que eu vou falar aqui é justamente sobre a pressão hidrostática, que é a pressão exercida por um fluido, e como calculá-la, né, de maneira que ela dependa da profundidade que a gente está imerso dentro de um fluido. E para isso nós temos que notar que, primeiro, a pressão depende da temperatura. A pressão depende da profundidade, quis dizer. De fato depende da temperatura, mas não é disso que a gente está falando. Aqui nós vamos chamar essa profundidade de H, letra latina H mesmo. Isso é coisa de traduzir de livro de inglês, né? Vem de height, que é altura. Então, três forças agem sobre este cilindro imaginário. Vamos imaginar aqui a situação que eu descrevi agora. Um recipiente onde tem água, né? Poderia ser qualquer fluido, mas a água a gente está mais familiarizado. E aí a gente vai fazer um eixo cartesiano bem aqui, x e y, certo? O x não vai interessar, só vai interessar o y. Caramba, eu consegui fazer bem, certo? Só vai interessar o y aqui, mas a gente vai fazer aqui para parecer mais um plano cartesiano, né? E vamos considerar o nível lá da superfície como sendo y igual a zero. Para baixo vai ser negativo, para cima positivo. Tá? E aí a gente imagina que um líquido, uma porção, né, do fluido, nós vamos recortar. E aqui existe um princípio bem interessante que eu esqueci de falar, né, que é o seguinte, que nós vamos considerar apenas fluidos em equilíbrio. Tá? O fluido está em equilíbrio. Qual equilíbrio? Equilíbrio mecânico, o que significa que a soma de todas as forças que atuam sobre ele é zero. Ele não está sendo acelerado, né? Porque pela segunda lei de Newton, se a soma das forças não der zero, tem uma aceleração. A soma das forças é zero. Então é equilíbrio mecânico. Bem como cada parte interna dele. Então se a gente destacar aqui um pedaço do fluido, um cilindro, visto de lado ele parece uma caixa, né? Mas é na verdade um cilindro. A ideia é essa, um cilindro. Tá? E aqui tem o centro, tem o raio, etc. E a gente está vendo ele de frente. Essa superfície é imaginária, que só o que tem aí dentro é água.
Então, sendo essa superfície imaginária e sendo isso uma porção do fluido e o fluido estando em equilíbrio, significa que a soma de todas as forças que atuam sobre esse cilindro são nulas. Tá? Aí o que vai acontecer? As forças laterais elas vão se cancelar, porque a que atua desse lado vai ser exatamente igual a que atua desse lado aqui, né? Já que ele está em equilíbrio. Mas olha que interessante que vai acontecer. Aqui em cima desse pedaço do fluido tem esse tanto de água, né? E esse tanto de água ele tem uma certa massa e portanto vai ter um certo peso, né? E vai atuar aqui sobre a parte inferior a ele com esse peso, né? Porém, quando a gente considera já esse pedaço bem aqui, é um pedaço maior, considerando só os que estão limitados aqui por essas duas paredes. Vai ser um pedaço maior, por ser um pedaço maior vai ter um peso maior, vai ter um peso grande assim. Só que o fluido está em equilíbrio. Então se ele está em equilíbrio, bem aqui no cilindro que a gente destacou, né, se ele somado com isso aqui, ele tem um peso grandão aqui para baixo, então vai ter uma reação, e a reação é esse F2. Né? Esse F2 é a reação ao peso desse bloco aqui. Pela terceira lei de Newton, uma força que está na mesma linha, no sentido oposto, e do mesmo tamanho também. Então vejam que essa força ela vai ser em módulo igual a esse peso maior aqui. E sendo igual ao peso maior, ela vai ser maior do que F1. Isso significa que vai ter uma diferença de forças. E essa diferença de forças é a responsável pela existência da pressão hidrostática. Porque as forças laterais elas se cancelam aí nessa situação, mas as verticais não. Certo? Então, as três. E além disso tem o peso, né? Esse bloquinho aqui vai ter um peso, que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Esse bloquinho não, esse cilindro bem aqui, né? Que eu desenhei aqui. Então vão ter três forças, F2 para cima, que é maior, F2 para baixo, que é menor, e o peso do bloco. Então o que a gente precisa fazer é impor a condição de equilíbrio. Né? A condição de equilíbrio mecânico é dada pela segunda lei de Newton. Né? Que é a soma das forças que atuam sobre aquele objeto é zero, que está em equilíbrio mecânico. E que forças são essas? A gente tem a força F2, que ela está assim, F2 J chapéu, né? Tudo no eixo Y. Tem a força F1 para baixo, então é menos F1 J chapéu, e tem o peso, que é para baixo também, então é menos mg J chapéu. Ou a gente poderia botar assim mg, mas esse g vetor é igual a g escalar J chapéu negativo, então a mesma coisa, igual a zero. E aí isso vai ser um zero vetor, que na verdade é zero J chapéu. Então a gente iguala as componentes aqui, e igualando as componentes a gente tem que F2 menos F1 menos mg igual a zero, então F2 é igual a F1 mais mg. E aí, como a situação que a gente tem lá é um cilindro, esse cilindro aqui vai ter uma certa área transversal A. Se a gente dividir tudo aqui por essa área, a gente vai ter uma relação entre pressões. Então bem aqui vai ficar a pressão na altura 2. Só para lembrar aqui, a gente tem um bloco imaginário aqui.
tá? Agora a água está verde, tá? A água é verde agora. Então essa aqui vai ser a altura y2, eu acho, e essa aqui y1. Pela figura, né? Então aqui P2 é a pressão na altura y2. Vai ser igual a P1 mais M sobre A vezes G. Aqui tem um truquezinho que aparece algumas vezes nesse estudo de hidrostática, que é o seguinte: a densidade ela é igual a massa por volume, né? Quando a gente trabalha com a densidade, a gente perde essa necessidade de ter que considerar o tamanho dos objetos. Essa que é a vantagem, né? Só que massa por volume, como isso é um cilindro, o volume dele vai ser a área da base vezes a altura, certo? Onde a altura vai ser esse tamanho aqui, que nada mais é do que y1 menos y2, é a altura. Então, passando esse h dividindo para lá, multiplicando para lá, a gente percebe que m sobre a é igual a ρ vezes h. E aí, jogando isso aqui na relação que a gente tem que P2 é igual a P1 mais ρg vezes h, que é a expressão da pressão hidrostática. Então, isso significa que a pressão bem aqui vai ser uma pressão P2, aqui vai ser uma pressão P1, e existe uma pressão que é causada por essa diferença de altura, que é igual à densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade vezes esse tamanho aqui, que é h. A diferença de alturas, ou a profundidade. E a gente poderia limitar essa situação a um caso mais simples, para entender da seguinte forma: se a gente tivesse aqui um recipiente com água, ou o próprio mar, considerando a altura nula como sendo o nível do mar, né? Se a gente tem aqui y igual a zero, e a gente está aqui a uma certa profundidade h, a gente chama de P0 a pressão atmosférica, que é justamente a pressão hidrostática causada por toda a atmosfera que tem sobre a nossa cabeça. Então aqui fora tem uma pressão P0, que é a pressão hidrostática, e bem aqui nesse ponto vai ter uma pressão P, que é a pressão a uma profundidade h. Então, levando tudo isso em consideração, a pressão, cuidado para não escrever um P parecido com ρ, que é parecido. A pressão nesse ponto, nessa profundidade h, pela relação anterior, vai ser a pressão atmosférica mais ρ vezes g vezes h, onde ρ é a densidade do fluido. Então, se a gente tiver a uma profundidade h de um fluido de densidade ρ aqui, onde ele está com a tampa de cima aberta em contato com a atmosfera, a pressão nessa profundidade aqui vai ser dada por essa expressão. Vai ser a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, que é essa aqui. Essa aqui é a pressão hidrostática. Essa daqui é a atmosférica. E lá no Halliday, pelo menos, ele chama essa daqui de pressão absoluta. Eu chamaria de pressão total. Certo? E aí a gente tem uma simulaçãozinha para mostrar como funciona isso.
Essa daqui é uma simulação em Java, bem antiga inclusive, onde a gente tem aqui um medidor de pressão que a gente pode andar com ele, ó. Aí ele mostra pra gente, inclusive aqui, ó, a gente está no ar, né? Quando a gente desce, a pressão aumenta. Quando a gente sobe, a pressão sobe. Isso já é um efeito daquela equação lá, que a pressão ela depende da profundidade. Então, quanto mais profundo aqui, maior a pressão, certo? E a gente pode encher aqui esse recipiente até o máximo. E a pressão a gente percebe aqui, está aumentando 101,3, 31, 32. Quando entrar na água vai aumentar mais rápido, com 104, 105, 106. Porque além da pressão atmosférica aqui que foi mantida constante, tem a pressão do fluido, né? E ela vai aumentando aqui com a profundidade. Agora, se eu deixar ele parado num ponto qualquer, eu posso mexer com a massa específica do fluido, a densidade. Bem, aqui está 1000. Agora vamos supor que fosse a água do mar, seria 1024. Aí já mudou, aumentou lá a pressão, foi para 111 kPa. Ainda não esqueci de falar a unidade de pressão, mas eu já vou falar, não importa muito agora. Aí se eu volto para 1000, acho que eu mudei pouco. Deixa eu ver. Não mudei muito. Mas o máximo, se eu não me engano, é 1030 ou 1040, né? Aí tá aí. Então, se eu for no valor máximo possível da densidade da água do mar, vejo que no mesmo ponto, numa mesma profundidade aqui, a pressão aumentou devido à mudança de densidade, certo? Eu não sei se para o trabalho de vocês essa diferença de pressão vai ser relevante, mas talvez seja em algum momento. E eu posso também mudar aqui a gravidade, porque a pressão hidrostática, vocês lembram que eu acabei de falar, é igual a ρgh, então depende de G também. Se a gravidade aumenta, essa pressão hidrostática aumenta. Então eu posso brincar aqui de aumentar a gravidade. Esses valores são irreais, né? Claro. A gravidade não chega a 18 metros por segundo ao quadrado, nem a 3. Mas isso é uma simulação apenas. Só que vocês também sabem que a gravidade ela também depende da latitude, né? Entre outros fatores. Então pequenas variações podem realmente acontecer e vão também influenciar nesse valor de pressão aqui. Tem outras simulações aqui que dá para fazer também. Dá para estudar aqui. Ainda vou falar sobre isso ainda. Daqui a pouco. Aí a gente tem um exemplo aqui para ver se ficou claro esse conceito. A figura mostra 4 recipientes de azeite. Ordene-os de acordo com a pressão na profundidade H, começando pela maior. Então, como nós vimos, a pressão ela é igual. A pressão a uma certa profundidade H, pressão como função de H, é igual a pressão atmosférica mais ρ vezes G vezes H. Né? E em nenhum momento aqui está falando da área da seção transversal do tubo e nem do formato do tubo. Então, como todas elas aqui estão no mesmo nível em cima, todas elas estão no mesmo nível e a profundidade é a mesma em todas, mesmo que eu não consiga desenhar, então esse H é o mesmo para todas. E como todas são azeite, a densidade é a mesma para todas. E a gravidade é a mesma também, porque elas estão no mesmo planeta, né? Então, isso significa que a pressão de todas elas vai ser igual. Ou seja, a pressão
no tubo A, a profundidade H vai ser igual a do B, vai ser igual a do C, igual a do D. São todas iguais. Porque só depende da profundidade, não depende do formato do tubo e esse tipo de coisa. Isso inclusive é uma coisa que dá para ver nessa simulação aqui que eu acabei de mostrar. Ó. Essa bem aqui. Quer dizer, se eu colocar bem aqui dá 101 kPa, porque os vasos eles estão se comunicando. Então se eles estão se comunicando, a pressão só vai depender da altura. Se eu for para cá e acertar a mesma altura, que é quase impossível, vai dar a mesma pressão, 100,1, certo? Porque a pressão só depende da altura e não do formato. Ia ser legal se desse até para mudar o formato aqui, mas tudo bem, certo? Muito bem. Aí outra aplicação interessante dessa ideia de pressão hidrostática é que ela permite fazer um dispositivo muito simples, né, que é capaz de medir a densidade de um fluido. E esse dispositivo é o chamado tubo em U. Então ele tinha mais ou menos por essa altura aqui de água inicialmente, tudo a água aqui, tudo era água. Aí a gente adiciona um óleo que é mais leve que a água, ou seja, tem uma densidade menor que a água, né? Bem aqui, a densidade do óleo é 998 kg por metro cúbico e a densidade da água vai ser 1000, né? Como ele falou antes, beleza. Aí a questão é qual é a densidade desse óleo aqui, vamos chamar de ρ óleo. Né? Qual é a densidade desse óleo aqui? Então o que vai acontecer é que se a gente olhar só para essa parte aqui de baixo, essa região aqui de baixo, tem um fluido que é o mesmo aqui em todas, então a pressão nesse ponto aqui tem que ser igual à pressão desse ponto aqui. Então a gente pode tomar essa pressão como referência e comparar a pressão exercida por essa porção de óleo com essa porção de água. E elas devem ser iguais, porque elas vão bater aqui na mesma altura. Eu não poderia comparar essa altura com essa, porque são fluidos diferentes. Mas nesse ponto aqui na interface de separação, elas vão estar na mesma altura. Mesmo fluido, né? Na parte de baixo, significa pressões iguais. Por que pressões iguais? Por causa da fórmula da pressão hidrostática. Então vamos nos aproveitar desse fato para calcular a densidade desse fluido. E eu falei besteira. A densidade da água é 998 nessa situação aí. E tudo que a gente sabe é esse tamanho aqui é 135 milímetros e esse tamanho D é 12,3. Ou seja, isso é uma coisa que a gente pode medir. Então a gente poderia botar isso no laboratório e medir. A água chegou bem aqui e o óleo chegou bem aqui. Qual é a densidade do óleo? Dá para responder usando o que a gente estudou agora. E isso vai ser assim. Então, como a pressão naquele ponto lá vai ser igual, as pressões nesses dois pontos aqui e aqui serão iguais, mas elas são causadas por objetos diferentes. Essa da esquerda é causada pelo óleo e da direita pela água. Então a gente pode comparar a pressão hidrostática do óleo a essa profundidade L mais D com a pressão hidrostática da água a essa profundidade L aqui. E fica assim. Essa pressão hidrostática vai ser densidade do óleo
vezes a gravidade vezes a profundidade do óleo igual a densidade da água vezes a gravidade vezes a profundidade da água, certo? E aí cancela aqui a gravidade e a incógnita é essa, a densidade do óleo. Então isso vai ser igual à altura da água dividido pela altura do óleo. Não é um θ, é uma letra O assim. Vem aqui. Vezes não, né? Vezes a densidade da água. Então, bem aqui está tudo em milímetros. Mas como a gente está dividindo dois comprimentos, não precisa converter os comprimentos. Porque a densidade da água, a altura, ou melhor, corrigindo de novo, a profundidade da água aqui é 135 e a do óleo vai ser L mais D, 12,3 mais 135. Então a altura, profundidade de novo, corrigindo, do cilindro de água vai ser L e do óleo vai ser L mais D. Agora L é 135 milímetros e D é 12,3. Então isso significa que a profundidade da água dividida pela profundidade do óleo vai ser L sobre L mais D, que é igual a 135 dividido por 12,3 mais 135. E aqui eu não preciso me preocupar com a unidade, porque eu estou dividindo as duas com a mesma unidade, a mesma dimensão. Então vai dar um resultado adimensional. Não interessa que conversão eu faça aqui. E essa divisão vai dar aproximadamente, não sei, na verdade isso aqui. E ali finalmente a densidade do óleo vai ser a densidade da água, que é 998 kg por metro cúbico, vezes esse número adimensional aqui, que é 135 sobre 135 mais 12,3. E aí, após alguns cálculos, a gente vê que a densidade do óleo é igual a 915 kg por metro cúbico. Percebam então que a densidade do óleo é menor que a densidade da água, ou seja, ele é mais leve. É por esse motivo que ele tem uma altura maior aqui, porque como ele é mais leve, precisa dessa quantidade aqui a mais em relação à quantidade de água para que ele consiga equilibrar o peso dessa coluna de água aqui. E aí, o princípio de Pascal também é importantíssimo, que ele diz o seguinte: uma variação de pressão aplicada a um fluido incompressível contido em um recipiente é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e às paredes do recipiente. O que acontece é que um fluido incompressível é aquele que não muda de volume quando a pressão aumenta, certo? Então, quando eu falei lá no início da aula que é interessante esse fato da água não mudar de densidade, não mudar muito de densidade quando a pressão aumenta, isso significa que a água é aproximadamente, a gente pode considerar, aproximadamente um fluido incompressível, né? Então esse princípio de Pascal se refere a fluidos desse tipo aqui da água. Não se refere, por exemplo, ao pé da letra, pelo menos,
ao ar, por exemplo. É porque o ar ele vai mudar de pressão e vai mudar de densidade. Então é um pouco mais complexo. Mas é mais simples para um fluido incompressível. Ele contido num recipiente fechado, ele pode, a gente pode aumentar a pressão sobre ele. É algo como uma seringa, por exemplo, pressionar uma seringa, né, com água dentro. Aí quando a pressão sobre ele aumenta, essa pressão ela é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e também às paredes do recipiente. Uma aplicação para isso é o chamado macaco hidráulico, que como nós vamos ver aqui, ele é capaz de usar esse princípio relativamente simples aí de Pascal para erguer pesos, certo? Então esse é um exemplo de aplicação prática. Como é que funciona isso? Vamos pensar um pouquinho. Esse princípio ele diz que variações de pressão são transmitidas. Então o fluido ele está lá parado, imagina que não tem força nenhuma aqui, está tudo parado aqui. Então aí ele vai estar todos vão estar aqui a uma certa pressão P0, certa pressão P, digamos assim. E P0 é atmosférica, né? Quando a gente aplica uma força aqui do lado esquerdo, onde o tubo é mais fino, o que vai acontecer com o lado direito? A gente já está vendo a resposta na figura, né? Mas o que vai acontecer? Pelo princípio de Pascal, essa força vai fazer uma pressão, e aí essa pressão inicial ela vai mudar de uma pressão inicial para uma pressão inicial mais uma variação. Essa daqui é a variação de pressão causada pela força Fe. Certo? Pelo princípio de Pascal, essa variação de pressão deve se distribuir de maneira igual em todos os pontos do fluido. Então deve se distribuir assim também aqui nesse outro êmbolo aqui, certo? Então lá no êmbolo de fora também deve aparecer essa variação de pressão. Mas o que acontece? Acontece que essa variação de pressão ela é uma força sobre a área. Então ela é a força de entrada dividido pela área de entrada. E como ela se distribui igualmente, então ela deve ser igual à força de saída dividido pela área de saída. E assim a gente tem uma relação que a gente pode usar para entender melhor o que está acontecendo. Então a força de saída, isolando esse aqui, passando esse A multiplicando para lá, vai ser igual a área de saída dividido pela área de entrada vezes a força de entrada. Então vejam o seguinte, essa daqui é a força inicial, isso aqui é um número puro, ou seja, sem dimensão, sem unidade. É um número adimensional. Se a área de saída for menor, for maior, o que vai acontecer? Por exemplo, se a área de saída for 3 metros quadrados e a área de entrada for 1 metro quadrado, então essa razão entre elas aí, de saída e de entrada, vai ser maior que 1, né? Vai ser 3, que é maior que 1. Então a área de saída em relação à de entrada vai ser maior que 1. E aí se eu estou multiplicando a força por um número maior que 1, imagina 2, 3, 4, 5, é óbvio que essa aqui vai ser maior do que essa, né? Porque, ó, se essa força aqui fosse, por exemplo, 100 newtons, e eu estou multiplicando por um número maior do que 1 aqui, por exemplo, 2, 3, 4, ela vai aumentar para 200, 300 ou 400. Então isso significa que a força de saída vai ser maior do que a força de entrada. Isso é incrível. Quer dizer, aplicando uma força aqui,
Essa força ela é multiplicada ao sair lá do outro lado, bastando que para isso nós façamos aqui um êmbolo com uma área maior do que a área de entrada lá, certo? E isso pode parecer à primeira vista um absurdo, porque dá a impressão que uma força está sendo criada do nada, né? De onde é que veio essa energia para fazer isso? Mas o que acontece é que a energia ela é conservada nesse processo. Por quê? Porque como o fluido é incompressível, ele não vai variar de volume. Nesse caso é um óleo, né? Ele não mudará de volume. Se ele não vai mudar de volume, então esse êmbolo aqui ele vai descer, né? Porque a força vai aplicar para baixo, então ele vai descer de uma distância dE. Então do lado esquerdo vai ter uma variação de volume que vai ser a área de entrada vezes a distância. Porque isso vai ser um cilindro. Então se é um cilindro, o volume é a área vezes a altura. E nesse caso a altura é esse dE. Mas o volume do fluido como um todo não pode mudar. Então esse lado de lá vai subir. Esse que é o objetivo, fazer ele subir. E ele vai subir de uma certa distância ds. Então essa variação de volume ela tem que ser igual aqui na entrada e na saída. Né? Só que na saída vai ser a área de saída vezes a distância que ele subiu. Como ele é incompressível, então essas variações de volume vão ser iguais. O que significa que A vezes Z dE é igual a S ds. E aí, como a gente está supondo que a área de saída é maior, então a gente vai ter o seguinte, passa esse ds dividindo e esse AE dividindo para lá, fica assim, dE dividido por ds é igual a S dividido por AE. Então se a área de saída for maior que a de entrada, isso aqui é maior que 1, de onde eu posso concluir que dE vai ser maior que ds, ou seja, a distância que o êmbolo desceu aqui na entrada vai ser bem maior do que a distância que subiu lá na saída. Então, ao mesmo tempo que quando a gente aperta aqui, lá do outro lado vai fazer uma força grande, essa força grande vai fazer com que o objeto pesado que esteja aqui, poderia ser um carro, por exemplo, vá subir, mas vai subir devagar, porque essa distância que vai subir aqui é pequena. E é isso que dá a compensação necessária para fazer com que a energia seja conservada, certo? Porque agora a gente tem duas relações.
Por quê? Porque o trabalho é igual a força vezes deslocamento, né? Isso aqui é o trabalho. Então, para que a energia seja conservada, a gente tem que verificar se o trabalho que foi executado aqui, ele foi aproveitado lá. A gente sabe que tem perdas em troca de calor e etc, mas vamos desprezar isso por enquanto, porque a gente está lidando com um modelo muito ideal, né? Então, o trabalho de entrada vai ser igual a força de entrada vezes a distância de entrada, e o trabalho de saída vai ser FS/ds. E a gente tem que verificar se os dois são iguais, eles devem ser. Mas o FE/DE ele é igual a FE, e a gente viu ainda agora que o DE, né, daqui a gente pode inferir também que DE é igual a AS sobre AE ds. Então, se a gente substituir isso lá, fica AS sobre AE ds, né? Esse aqui é o trabalho de entrada. Então aí tem uma pergunta bem aqui. E é isso que a gente está tentando verificar. Eles são iguais? De fato são. E vamos ver por quê. Então, substituindo aqui essa força de entrada, ou melhor, essa distância d por isso aqui, agora vamos olhar isso de outro ângulo. Isso é a mesma coisa que FE vezes AS sobre AE ds. Só que se a gente voltar 2 slides, isso é exatamente a força de saída, bem aqui. Né? Força de entrada vezes área de saída sobre área de entrada é força de saída. Então, bem aqui, isso é a própria Fs vezes ds, que é o trabalho de saída. Tá? Então, como o trabalho realizado na entrada é o trabalho realizado na saída no sentido oposto, há a conservação da energia. Então, com isso, a gente percebe que a vantagem do macaco hidráulico é que uma força aplicada ao longo de uma dada distância pode ser transformada numa força maior, que seria o Fs da figura anterior, aplicada ao longo de uma distância menor. Isso faz com que ele seja útil para erguer grandes pesos. Eu sei que peso e massa é diferente, que ele ergue a massa, não o peso, mas a gente fala assim, né? No dia a dia a gente fala peso. Tá? E aí dá para ver isso aqui no slide ou na animação, eu acho. Não, eu me confundi, é isso aqui mesmo. E aí, finalmente, a gente fala também sobre o princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes, ele se refere a uma força chamada força de empuxo. Tá? Então, como a gente viu ainda agora, se a gente tem aqui um recipiente, nesse recipiente tem um fluido, a gente gosta de imaginar que seja a água para facilitar a compreensão. Se aqui dentro só tem água, ele está em equilíbrio, né? E aí a gente pegou aqui um bloco imaginário de água e viu que ele estava em equilíbrio, né? Mas, e se for outro material? E se for aqui um objeto de outra densidade? Um objeto com uma certa densidade ρ, diferente da densidade da água. O que vai acontecer?
que vai acontecer com esse objeto? Ele vai subir, vai descer, vai sofrer uma força, não vai, vai... O que vai acontecer? E aí o que acontece é que ele sofre a ação de uma força. Nós vimos ainda agora que se isso aqui fosse água, ele estaria em equilíbrio. Mas não é água. Então ele não pode estar em equilíbrio. Como é que a gente faz? A gente imagina o seguinte. Vamos pensar em qual é a força que atua sobre ele. Se a gente pudesse magicamente, instantaneamente, apagar ele daqui e substituir por água, o que ia acontecer? Se a gente pudesse fazer isso, essa água estaria em equilíbrio. Então ela teria o peso, ela vai ter uma força para baixo e uma força para cima que é muito grande, como a gente viu ainda agora. Né? E isso aqui vai dar uma diferença de forças que vai ser exatamente igual ao peso. Né? Bem, aqui vai ser uma força F2, aqui uma força F1. E a gente viu que F2 é igual a F1 mais mg, que é o que dá, em última análise, né, aquela lei lá, P igual a P0 mais ρgh. Mas aqui não é mais ρ. Aqui é outra coisa, é outro objeto. Então o que vai acontecer aqui é que essa diferença de força F2 menos F1 vai ser igual ao peso. Mas ao peso de quê? Se a gente substituiu aqui por água, magicamente, só como um exercício de pensamento, isso vai ser o peso da água, ou seja, vai ser uma massa, vamos chamar assim de F, que é de fluido, né? Vai ser a massa de fluido vezes a gravidade. Esse F não é vezes F, é só um índice aqui. Só para dizer que essa massa é a massa do fluido. Certo? Agora, se a gente remove, né? Se a gente devolve aí o objeto, veja que ele vai estar sujeito às mesmas forças que estaria sujeito se fosse água aqui. A única coisa que vai mudar é o peso dele, que agora o peso não é mais mf vezes g, o peso vai ser outro. Vai ser a massa do objeto, ele vai estar sujeito a uma força peso aqui, que vai ser a massa dele vezes a gravidade. E, porém, isso só muda esse lado aqui, não muda esse. Aliás, não muda nenhum dos dois, só vai mudar o peso dele. Só que o resto das forças que atuam sobre ele vai continuar sendo igual a isso aqui. Essa que é a sacada que nos permite calcular o valor do empuxo, independentemente do formato do objeto e da densidade dele. O empuxo só vai depender, o empuxo é isso aqui, essa diferença de forças. Já vou explicar melhor. Só vai depender do fluido em si. Porque se a gente pudesse apagar aqui e botar o fluido de volta, aí a gente estaria nessa situação de equilíbrio perfeito aqui. Mas aí se a gente substituir pelo objeto real lá, que tem uma densidade que não é a mesma densidade do fluido, vamos chamar ρf, para não dizer que é necessariamente a água, né? Pode ser qualquer fluido. Então com isso, a gente tem o seguinte, sobre o objeto, o corpo, sei lá, atua uma força e aí a gente está vendo que essa força ela vai ser F2 menos F1, então ela vai apontar para cima, porque a F1 é menor do que a F2, então essa força ela atua para cima. E essa força é chamada empuxo, cujo módulo é essa aqui. A força de empuxo é igual a massa de fluido vezes a gravidade. E aí a gente precisa interpretar muito bem o significado disso aqui.
essa massa de fluido é a massa de fluido deslocada, ou seja, é a massa que teria no lugar do objeto se em vez dele tivesse só o fluido. Né? Então, vamos anotar isso aqui. MF é a massa de fluido deslocada, ou massa de fluido deslocado. Quem foi deslocado foi o fluido, não a massa, né? Concordância nominal, o nome disso. Massa verbal, né? Massa de fluido deslocado. E o que é isso, né? É a massa que estaria no lugar do corpo se em vez dele tivesse o fluido, tá? Então isso pode parecer um pouquinho complicado à primeira vista, mas é simples de trabalhar e de entender. Então, resumindo, lá no objeto aqui vai atuar uma força de empuxo para cima e uma força-peso que é igual à massa do objeto vezes a gravidade para baixo. E aí quem vai vencer essa luta vai depender da massa do objeto e não exatamente do fluido em si. Na verdade, da relação entre os dois, né? E aí eu já disse como calcular a força de empuxo, que é justamente o que eu ia fazer nesse slide aqui, então eu vou só repetir. A nossa fórmula é essa. A força de empuxo é igual à massa de fluido deslocado vezes a gravidade, certo? E aí a gente tem o princípio de Arquimedes. Na verdade, isso que eu estava falando é o princípio de Arquimedes. Mas vamos formalizar. Quando um corpo está total ou parcialmente submerso em um fluido, uma força de empuxo Fe exercida pelo fluido age sobre o corpo. A força é dirigida para cima e tem um módulo igual ao peso mfg do fluido deslocado pelo corpo. E aí, para flutuar, o corpo tem que estar perfeitamente em equilíbrio, né? Acabei de falar para vocês que vai ter então uma força de empuxo para cima e uma força gravitacional para baixo, que é a massa dele vezes a gravidade. E a força de empuxo é a massa de fluido deslocado vezes a gravidade. Então a condição para que haja flutuação é que essas duas sejam iguais, né? Ou seja, isso aqui. Né? E como ali vai ser MFG e MG, na verdade isso se traduz como sendo isso aqui. Ou seja, que a massa dos dois seja igual. Que parece uma coisa óbvia, mas não é tão óbvia assim não. Porque imagina, por exemplo, um objeto, aqui um submarino. Se a gente imagina um submarino, aí a gente percebe que não é tão óbvia a situação. Qual é a condição para que um submarino flutue exatamente a uma altura constante dentro d'água? Claro que lá é uma situação hidrodinâmica, então não é tão simples assim. Mas no fundo o que está em jogo é o empuxo que vai atuar para cima e o peso para baixo. Só que lá dentro do submarino vai ter ferro, né? Vai ter ferro aqui que constitui ele, vai ter pessoas trabalhando, né? E vai ter ar também aqui. Então, essa massa M, que tem que ser igual à massa de fluido deslocado, é a massa de tudo isso junto. E a massa de fluido deslocado depende do volume desse objeto aqui. Então, essa simplicidade dessa relação, na verdade, esconde uma grande complexidade que deveria ser alcançada para que isso fosse, de fato, né, efetivamente construído. Resumindo, o empuxo tem que ser igual ao peso para que flutue. E outra noção interessante que a gente tem a partir disso também é o peso aparente, quer dizer, quando o peso não é exatamente igual à força de empuxo, ou seja, quando ele não está flutuando, o objeto vai ter um peso aparente, né? Porque imagina, por exemplo, que a força de empuxo aqui é 10 newtons e o peso do objeto aqui, o peso verdadeiro, é 20 newtons. Então, quem tentar segurar esse objeto aqui vai sentir
apenas 10. Não, vou colocar 30 aqui para não parecer que 10 é dali. Então aqui a gente vai sentir apenas 20. Porque 10 newtons estão sendo suspensos pela força de empuxo, né, devido à pressão hidrostática. Ou seja, como a gente sente apenas 20 newtons, esse é o peso aparente. E de uma maneira geral, para um objeto imerso, o peso aparente P aparente é a resultante para baixo, né? Ou seja, é o peso menos a força de empuxo. Nesse caso aqui, ó, se a gente fosse desenhar em escala mais ou menos, o peso seria isso aqui e o empuxo 1/3 dele. Um objetinho aqui de massa M, certo? Então a gente tem essa relação aqui, peso aparente é igual a peso real menos força de empuxo. Vamos ver aqui dois exemplos e um exercício. Na figura ao lado, calcule um bloco de massa específica, melhor dizendo, por 800 kg por metro cúbico, que a gente já sabe que é menor que a densidade da água, flutua em um fluido de massa específica 1.200 kg por metro cúbico. Então é bem menor que a densidade desse fluido, né? E o bloco tem uma altura H maiúscula que vale 6 centímetros. Então é um bloquinho, a gente não sabe a extensão dele aqui nem para um lado nem para o outro, mas a gente sabe a altura dele, isso basta, né? Por incrível que pareça. Qual é então a altura H da parte submersa no bloco? Como é que a gente pode calcular isso? Ora, aqui tem uma palavra mágica aqui, né? Ele flutua. Então, se ele flutua, a gente pode usar a condição para que ele flutue, né? O bloco flutua. Então, isso implica que a força de empuxo é igual à força peso dele, né? Força gravitacional. Então isso significa que a massa de fluido deslocado vezes a gravidade é igual à massa do objeto como um todo, porque aqui o que entra é o peso dele todo, vezes a gravidade. Aí a gravidade cancela. Então a massa de fluido deslocado deve ser igual à massa total do bloco. E aí entra uma complicação se a gente pensar um pouco. Como é que eu vou saber essa massa se ele me deu a densidade aqui? O problema deu a densidade e a altura, mas não deu a área. Então eu suponho, né? Eu vou chamar de A essa área aqui do bloquinho, certo? E aí, como nós vamos ver, a solução do problema não depende dessa área, na verdade. Então a gente chegou nessa condição e agora o que a gente vai fazer? A gente tem que lembrar agora que densidade é massa por volume, o que significa que massa é densidade vezes o volume. Só que como ali é um bloco, isso é na verdade densidade vezes a altura, e aqui vai ter uma bifurcação. Para o fluido deslocado, o volume de fluido deslocado vai ser igual a área da base vezes a altura. A área da base é o mesmo, os dois. Mas a altura do fluido deslocado é esse H minúsculo aqui. Tá? Porque imagine que essa parte que está submersa do bloco, ela deslocou uma quantidade de água igual, que ocupa o mesmo volume que está sendo ocupado pelo bloco.
Então, esse volume vai ser a área da base vezes a altura deslocada, que é Hzinho. Deslocado. Né? Por outro lado, se a gente aplicar, a gente vai ter esse volume, consequentemente, a massa de fluido deslocado vai ser ρ vezes volume. Então, é ρ do fluido vezes a altura vezes o H minúsculo. Esse vai ser a massa de fluido deslocado. Onde ρf que está dado aqui no problema, né, a densidade do fluido. Não estou introduzindo nenhuma anotação nova, está lá no problema. E a gente vai ter também a massa do bloco. Né? Então, primeiro o volume dele. O volume do bloco vai ser área da base vezes a altura, só que a altura do bloco vai ser o H maiúsculo. Então, a massa dele, pela fórmula aqui do lado esquerdo, essa aqui, a massa dele vai ser densidade do bloco, que o problema chamou simplesmente de ρ, vezes a área da base vezes a altura, que é o H maiúsculo. Então, reunindo essas informações todas, a gente tem o seguinte: massa de fluido é igual a massa do bloco, mas a massa do fluido é densidade do fluido vezes a área da base vezes a altura Hzinho, enquanto que o M vai ser ρA, H maiúsculo. E aí, como eu disse para vocês no início, nada aqui vai depender da área da base, porque justamente bem aqui nesse ponto ela cancela. E assim a gente tem a solução do problema, que é esse H minúsculo. A gente pode isolar esse H minúsculo, primeiro só reescrever aqui, que isso é a mesma coisa que ρf vezes Hzinho igual a ρh. Então, isolando o Hzinho vai ser ρ sobre ρ do fluido vezes a altura. E aí a gente pode calcular isso porque todos esses são dados do problema. Então, finalmente, o Hzinho vai ser densidade é 800 kg vezes metro cúbico, dividido por 1.200 kg, não é vezes, é dividido, vezes a altura, que é 6 centímetros. De novo, aqui vai cancelar e vai ser adimensional, então eu já vou obter a altura em centímetros aqui. E aí, efetuando esses cálculos, a gente vê, né, cancela aqui esse zero com esse zero. Aí 8 dividido por 12 vai dar a mesma coisa que dividido por 4 lá, fica 2 sobre 3 vezes 6. Aí corta aqui, dá 2 centímetros. Então fica Hzinho igual a 4 centímetros. E essa é a solução do problema. Então essa daqui é a área da base. Outro exemplo, qual é a fração do volume total de um iceberg que fica aparente, ou seja, acima do nível da água? Então isso é o mesmo problema de flutuação, né? Como ele está flutuando, que está implícito no problema, então a gente vai ter aqui um iceberg, né? E aqui está o nível da água. E essa aqui é a parte submersa. Aí a pergunta é, essa parte aqui de cima, representa qual fração do todo? Então a gente aplica
a mesma condição. E a gente, após alguns cálculos aqui, a gente chega na mesma relação. Que esses cálculos são os seguintes. Ó. Vamos chamar primeiro de ρA a densidade da água. Da água líquida, né? Da água líquida aqui do oceano. E de ρI a densidade do iceberg. Da água sólida. Certo? Depois a gente joga os valores aí. Vamos primeiro pensar só nisso. Então a gente vai ter um volume V total do iceberg, que vai ser VA. Vai ser um V que eu vou chamar de V do iceberg, V submerso, mais um V aparente, certo? Então isso aqui seria o volume total do iceberg. Esse aqui é o volume submerso. E esse aqui é o volume aparente. E aí o que o problema pergunta é, qual é o volume aparente dividido pelo volume em porcentagem? Essa aqui é a pergunta do problema, certo? E aí como é que a gente faz isso? Por condição de flutuação aqui. A força gravitacional é igual à força de empuxo. Só que a força de empuxo é massa de fluido deslocado vezes a gravidade. E o peso do iceberg é a massa dele vezes a gravidade. Então cancela os dois igual no exemplo anterior. Fica massa do iceberg, vamos chamar assim, né? Massa do iceberg vezes a gravidade vai ser massa de fluido deslocado. Só que massa é densidade vezes o volume. Então a gente fica com densidade do iceberg, volume do iceberg igual densidade do fluido, que é a água, vezes o volume de água deslocada, né? Eu chamei de água, então eu vou botar A aqui, em vez de fluido deslocado, né? E o volume que nos interessa é mais fácil calcular primeiro, na verdade, o volume deslocado, que é esse aqui. Então o volume A dividido pelo volume do iceberg vai ser igual a densidade do iceberg dividido pela densidade da água. E aí o que acontece? A densidade do iceberg é 917. Vou escrever aqui em cima. Já está escrito bem aqui. Então é 917 kg por metro cúbico. E da água vamos usar o valor 1024 aqui, kg por metro cúbico. Então isso fica 917 sobre 1024, que é um número puro, não preciso escrever a unidade que eu estou dividindo a mesma grandeza, né? Isso vai dar 0,896. Então, o volume de água deslocada é igual ao volume submerso, né, do iceberg. Então, a fração submersa é 0,896. Uma fração de 0 a 1, né? Que é o volume total dividido pelo volume total dá 1. Então, a fração aparente é 1 menos isso aí. Que vai dar, fazendo aqui 1 menos 0,896, vai ficar 4, 0, 1. Deixa eu só ver se eu acertei aqui. Acho que sim. Então a fração aparente é 0,104, ou em porcentagem
né? Tem que multiplicar por 100, 10,4%. Significa que apenas 10,4% do iceberg fica visível. Isso é o que justifica aquele jargão, né, que a gente fala às vezes que tal coisa é só a ponta do iceberg, né? Porque justamente o iceberg ele tem uma fração muito pequena amostra, apenas 10,4%. E aí com isso a gente conclui o nosso último exemplo de hoje. E eu deixo aqui um exercício para vocês, que é muito semelhante a esses dois exemplos que eu acabei de fazer. Diz o seguinte: um objeto tem uma densidade igual a 70% da densidade da água do mar no Equador, ou seja, 70% de 1023 kg por metro cúbico, usando a tabela que a gente falou lá na primeira parte da aula. Que fração desse objeto fica submersa em porcentagem? Tá? Então ficou o exercício para vocês. Por hoje é isso, estou à disposição para tirar dúvidas. Vocês sabem disso. Então a gente se vê na próxima aula.